Olá, aqui é o professor Fabiano e esse vídeo que você está assistindo faz parte da minha dissertação de mestrado em ensino de história. Nessa dissertação eu construí 5 propostas para que os professores de história pudessem utilizar mapas históricos na sala de aula. Esse vídeo especificamente se trata da proposta número 4, que tem como título O Maravilhoso nos Mapas. Como a gente tem dito desde o início, desde o primeiro vídeo, nós consideramos os mapas históricos enquanto fontes úteis ao ensino de história. Então, a partir dessa noção, a nossa quarta proposta, que é essa que a gente está vendo agora, tem como intenção colocar em evidência alguns aspectos decorativos presentes nos mapas históricos. Nós acreditamos que as imagens decorativas também se prestam a outros significados. Nessa linha, nós pretendemos focar os elementos fantásticos, tão presentes em mapas que foram feitos no final da Idade Média e no início da modernidade. Um exemplo desses componentes fantásticos seria o dos monstros marinhos. A análise desses seres existentes nos mapas é importante para a gente entender um pouco da história da cartografia e da arte e também da ilustração zoológica, mas também mostra muito da geografia do maravilhoso e das concepções ocidentais sobre o oceano. Essas criaturas marinhas permitiriam importantes reflexões sobre as fontes, as influências e os métodos dos cartógrafos, por exemplo. Além dos animais fantásticos, como nós veremos, em diversos momentos os mapas mostraram representações da imaginação dos seus criadores acerca de um determinado espaço geográfico, sendo comum, por exemplo, o preenchimento de locais pouco conhecidos com itens irreais. Imagens como estas podem se prestar a diferentes serviços dependendo da intenção com a qual elas foram criadas. Mas elas nos ajudam a entender um pouco dos medos, dos anseios e dos desejos dos homens do passado. Além disso, pensar essas figuras inseridas nos mapas também permite que a gente entenda, mais uma vez, que os mapas não se constituem em simples representações objetivas do espaço. Entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, o conhecido e o desconhecido estavam em constante oposição. Esse contraste se apresentava especialmente em referência ao espaço marítimo. Recuperando tradições clássicas, relatos bíblicos, lendas, os pensadores desse contexto mostravam o mar ao mesmo tempo como um lugar terrível e maravilhoso, vinculando o mar à categoria do desconhecido. Nesse cenário marítimo encontravam-se os monstros, que eram entendidos como manifestações da ação de Deus, que ao mesmo tempo revelavam os atributos divinos e serviam como um exemplo de um mundo ao contrário. Essas criaturas teriam a função principal de serem estimuladores da imaginação. Um exemplo dessas criaturas pode ser visto nesse mapa que vocês estão vendo agora. Esse mapa foi feito pelo Diego Gutierrez em 1562. Esse cartógrafo trabalhava para a Casa de Contratação, que era uma instituição encarregada dos domínios ultramarinos espanhóis. E ele elaborou um dos mapas mais detalhados até aquele momento. Porém, ao mesmo tempo que esse mapa traz descrições tão objetivas das características geográficas da América, ele também apresenta uma série de outros elementos. Então, por exemplo, ele traz ali uma série de ilustrações, várias imagens, como papagaios, macacos, sereias, criaturas marinhas, canibais, gigantes, um vulcão em erupção, além das informações geográficas que normalmente estão em um mapa. Esse mapa ele pode ser entendido a partir de diferentes óticas. Em primeiro lugar, a gente pode pensar naquela oposição que a gente falou há pouco entre o conhecido e o desconhecido.
que estavam inseridos ali especialmente em relação à expansão marítima espanhola. Nesse sentido, a gente pode perceber alguns seres com características maravilhosas que estão presentes ali no oceano. Por outro lado, a gente também vê uma retórica em relação a outros seres humanos, o que pode ser lido como um discurso de alteridade, quando a gente olha, por exemplo, para as representações de canibalismo nas terras onde hoje seria o Brasil e para a representação dos gigantes ali na região da Patagônia. Outra representação referente ao maravilhoso pode ser vista nesse mapa que vocês estão vendo agora. Este mapa foi produzido pelo cartógrafo português Luís Teixeira, em 1600, e ele destaca a costa atlântica da América Latina. No entanto, o que chama atenção, no primeiro momento que a gente olha para ele, é a maneira como as possessões portuguesas na América foram representadas, como se elas tivessem uma característica insular. Esse mapa ele é uma das produções que apresenta o que a gente pode chamar de um mito geográfico da Ilha Brasil. Esse mito da insularidade brasílica teria origens medievais, remontando às lendas das viagens de São Brandão às chamadas Ilhas Afortunadas. Segundo essa concepção, o território dos portugueses ali na América seria semelhante a uma ilha separada do restante do continente por meio da ligação entre as bacias Amazônica e Platina, as quais se encontrariam em um lago no interior do continente. Apesar de existirem várias controvérsias, sobre essa questão da Ilha Brasil, se teria sido um mito intencional ou não, acredita-se que Portugal, para defender as suas posses, utilizou essa ideia de que existiria uma fronteira natural entre os domínios portugueses e os domínios espanhóis. Então que isso pode ter servido como argumento para a definição das fronteiras do Brasil, das possessões portuguesas nessa época. Outro mito conhecido a respeito do continente americano foi o mito da Lagoa dos Charais, que está vinculado com a ideia da Ilha Brasil. Essa lagoa fantástica aparecia em vários mapas, mas ela pode ser vista, por exemplo, nesse mapa que vocês estão observando agora, do Nicolas de Sanson, de 1650. Existe uma vinculação entre a ideia dessa lagoa e a ideia da Ilha Brasil e de outros mitos relativos à América, como a ideia do Eldorado. A crença na existência dessa lagoa no interior do continente surgiu a partir de relatos dos cronistas espanhóis das primeiras expedições ao longo do Rio Paraguai, aparecendo nos mapas durante os séculos 17 e 18. As lendas que existiam diziam que existiria um lugar paradisíaco no meio do continente, às margens de uma lagoa, habitado por povos amigáveis e possuidores de grandes riquezas. Essas lendas alimentaram a imaginação dos colonizadores espanhóis e de vários leitores na Europa. Mas lá no século XVIII, quando foi assinado o Tratado de Madrid, em 1750, novas expedições foram feitas nesse local e chegou-se à conclusão de que esse lago não existia, de que ele se tratava das cheias do Rio Paraguai, na região onde hoje nós denominamos de Pantanal. Então se verificou que se tratava de uma lenda. O que eu sugiro para os professores trabalharem com esses mapas em sala de aula? Esses exemplos que a gente trouxe aqui, eles evidenciam o caráter maravilhoso que está presente em muitos mapas. A gente pode perceber isso nos seres fantásticos, nos monstros, nos humanos diferentes que são representados, nos lugares imaginários, que não são apenas elementos de decoração, mas que devem ser entendidos à luz do contexto histórico como manifestações das crenças e dos valores de cada época.
No caso do primeiro mapa que a gente viu, a gente pode verificar a presença dos monstros, dos canibais, dos gigantes, que provavelmente povoavam o imaginário dos europeus. Nos outros dois mapas que a gente analisou, do Teixeira e do Sanson, a gente vê visões míticas construídas acerca de espaços, visões que eram alicerçadas em narrativas lendárias muito anteriores, mas que também se prestaram a interesses práticos daquele momento. Ao mesmo tempo que a presença desses elementos revela o pensamento daqueles homens daquela época, a gente também pode pensar que esses elementos mostram algo acerca da própria prática da cartografia. Como a gente já disse, existe uma crença de que a cartografia tem uma cientificidade e uma objetividade. Mas quando a gente olha para mapas como estes, a gente entende mais eles como produções humanas, como instrumentos retóricos. E esse mesmo sentimento pode ser aplicado a outros mapas, quando a gente analisa outros mapas que não tenham esses detalhes. Então a gente consegue perceber novamente a cartografia como fonte histórica muito útil para o ensino de história. O que eu sugiro para o trabalho em sala de aula com esses mapas? Apresentar esses mapas, observar esses mapas com os estudantes, trazendo as informações básicas sobre os autores e os contextos, ampliar ou destacar os elementos fantásticos presentes nesses mapas, como os monstros, os canibais, os gigantes, a Ilha Brasil e a Lagoa de Xarais, e estimular os alunos a formular hipóteses que expliquem a presença dessas imagens, também pensando nos usos que essas imagens poderiam ter. E questionar as motivações e as funções desempenhadas por essas representações, vinculando essas motivações e essas funções com a conjuntura na qual cada mapa foi produzido. Como atividade avaliativa, o professor responsável pela turma pode separar os alunos em grupo e cada grupo ficaria responsável por uma categoria de imagens fantásticas presentes nesses mapas. Por exemplo, um grupo trabalhando com os monstros, um grupo trabalhando com gigantes, um grupo trabalhando com lugares míticos, e cada grupo ficaria incumbido de pesquisar sobre esse tema e buscar outros exemplos de fontes históricas que trouxessem esse tipo de representação. Após a pesquisa, os estudantes poderiam compartilhar os resultados através de apresentações orais ou produzindo cartazes, seminários, conforme o professor desejar. O objetivo aqui é que os alunos possam verificar a presença de realidades imaginadas ao longo de diferentes tempos e culturas, e em diversos tipos de fontes. Após essa atividade, ou como uma sugestão de outra atividade, o professor também pode inquirir os estudantes sobre a presença desses elementos fantasiosos na nossa cultura atual. Nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, em lugares fantásticos, criaturas sobrenaturais, extraterrestres, que são elementos bastante explorados, por exemplo, no cinema. Então a gente pode perceber que a gente faz um distanciamento, que houve ao longo da história um distanciamento desses elementos fantásticos sempre para um espaço desconhecido. No caso da época medieval e do início da modernidade, esse espaço desconhecido eram aquelas regiões que estavam sendo encontradas naquele momento. E hoje a gente projeta isso em relação a outros espaços desconhecidos, a espaços sobrenaturais ou a espaços além da Terra, e isso continua, a gente ainda mantém essa mesma retórica. Com essa investigação, junto com os estudantes, a gente poderia perceber que nós não somos superiores aos nossos antepassados, mas nós continuamos criando meios de fabular acerca do desconhecido. Então, isso é bem interessante para trabalhar com os alunos, para quebrar um pouco dessa ideia de que os seres humanos do passado tinham um pensamento mais primitivo e mostrar para eles que muitas dessas coisas que
os nossos antepassados tinham, nós ainda temos, só que de uma maneira diferente. Bem, eu espero que essa aula seja útil para você, que você possa usar ela com seus estudantes, adaptando ela de acordo com o seu contexto. Eu deixo aqui o título da minha dissertação, caso você queira consultar mais profundamente esse tema. Deixo também o link onde você vai poder pesquisar as outras aulas, as outras sugestões e também o meu e-mail, caso você queira entrar em contato, caso você queira compartilhar alguma experiência, algum relato, caso você tenha alguma dúvida. É isso aí, muito obrigado.